Bacana, pessoal. Bom dia, oficial. Vamos, então, dar início aqui à nossa aula e a gente vai pensando aí uma forma da gente se ver, tá? Vocês têm notícia do restante da turma, gente? Tem falado com alguém? Com o Cleudes? Com mais os outros? Que não tem frequentado a aula? Alguém tem visto, tem comentado, conversado, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Ou também não? Beleza. Então vamos iniciar aqui. Pessoal, a gente passou lá para vocês. Nós passamos o material lá para vocês, lá na nossa plataforma, né? A gente passou o capítulo 8 e 9, se não me falha a memória. A gente vai dar uma conversada agora sobre uma ferramenta que ela é muito bonitinha, tá? Uma ferramenta que eu particularmente, na verdade, eu sou um cara meio aficionado com essas questões, tanto da administração, quanto também, e quanto principalmente da gestão da qualidade, tá? Esse diagrama de causa e efeito, aí ele vai mostrar para a gente aqui um estudo de causa, de caso prático, né? E vai mostrar para a gente como é que se faz, tá? Ó, tudinho, beleza? E a gente vai ver também o diagrama de Pareto. Bacana. Aqui a gente vai resolver um exercício, beleza? E olha só, a partir de um estudo de situação, a gente vai utilizar esse diagrama de causa e efeito para solucionar o problema de uma concessionária de veículos. Alguém aí tem interesse em ter uma concessionária de veículos ou não? Ninguém? Vou só fazer uma enquete aqui. Quem não está me ouvindo, levanta a mão. Agora, quem está me ouvindo, me dê um sinal aí no chat ou de qualquer forma. Estamos ouvindo, professor. Ah, beleza, Amanda. Obrigado. Bacana. Então, olha só. O problema vem se repetindo nessa concessionária XYZ, que é o seguinte: a entrega de carro com riscos na lataria, né? Por se tratar de venda de carro zero, ainda que ocorram poucos casos, trata-se de uma situação bastante desfavorável para a empresa. É claro, né? Afinal de contas, se o cara está comprando um carro zero, ele quer ter que o carro em todos os sentidos seja 100% novo, né? E aí ele continua: o mercado automotivo é altamente competitivo no nosso país. E a fábrica cobra elevados padrões de qualidade da sua rede de concessionárias. E aí, para solucionar o problema, foi composta uma equipe multidisciplinar. Um vendedor, responsável pelo recebimento dos carros, um funcionário da lavagem dos carros, um manobrista e um funcionário do setor de revisão técnica, né? E, é lógico, o gerente da concessionária. O gerente, então, pegou e utilizou o diagrama de causa e efeito, seguindo os passos escritos, tá? Descrito onde? Onde? Gente, eu estou crendo que vocês pelo menos deram uma olhada no material lá, tá? Porque a nossa aula hoje, ela é um complemento daquilo lá. A gente vai, se você não viu, você vai ver a aula hoje e depois você dá uma corrida lá e rever o material, tá bom? Para vocês ficarem mais inteirados, poderem criar os seus próprios diagramas de causa e efeito sem saber, fazendo da forma correta. E aí, a gente pode também entender que diagrama de causa e efeito, ele nada mais é do que o quê? Alguém me diz aí? Eu não vou contar para vocês agora não, mas no final. Primeira etapa. Primeira coisa a ser feita é o quê? Definir o problema. No caso aqui,
Essa etapa foi simples e rápida, né? Porque já sabia do que estava acontecendo, né? Uma vez que o problema vem sendo declarado pelos clientes, o carro foi entregue com riscos na lataria. Este problema só era detectado no momento da entrega do veículo. Foi dado, então, o início da elaboração do diagrama. Segunda etapa é a identificação das causas geradoras desse problema. Ou seja, o que poderia vir a causar esse problema. E nesse caso aqui específico, o gerente reuniu a equipe e fizeram uma sessão de brainstorm. Eles identificaram quais eram as causas e aí eles fizeram o quê? Anotação. Aí, olha que show de bola. Vocês se lembram lá no diagrama que a gente viu passado, o da espinha de peixe? Pois é. O problema maior é o quê? O carro foi entregue com riscos na lataria. Aí ele começa a enumerar os possíveis, o que vinha a causar os problemas, né? Ou como descobriram os problemas. Primeira coisa, o responsável pelo recebimento do carro na concessionária não confere devidamente o produto. Então, assim, é uma possível causa, né? Essa possível causa vem a ser o quê? O cara que faz o recebimento dos carros lá não verifica se os carros já chegaram arranhados ou não, correto? Segundo tópico, o carro não é lavado antes do recebimento, lavado pela concessionária, né? O que pode impedir a detecção dos problemas na lataria. Porque todo carro, quando ele chega numa concessionária, só para poder agregar conhecimento, ele vem com uma espécie de cera por cima, tá? Essa cera é para evitar exatamente de, às vezes, passar numa árvore, alguma coisa, algum tipo de arranhão, ou algum tipo de pegar muita poeira, entendeu? Então, para proteger a própria lataria. Então, o carro não é lavado antes do recebimento. Então, quando recebe, já recebe o carro sujo daquela massa, daquela cera ainda, então não daria para o responsável identificar, ou poderia também, depende. O carro pode ser riscado no momento das manobras dentro da concessionária. Possível problema. O carro não foi devidamente avaliado no momento da revisão técnica. Ou seja, quando o cara que fez a revisão técnica olhou o carro para fazer a entrega para o cliente, ele não percebeu os arranhões. O quinto tópico é o carro não foi devidamente avaliado no momento da entrega do cliente. Então, vocês perceberam que o gerente reuniu uma equipe de quem? Olha, vamos ver aqui. Quem foi a equipe que ele escolheu? Primeiro, o vendedor, que é o cara que é responsável pelo recebimento dos carros. O funcionário que faz a lavagem dos carros. O manobrista. O funcionário da revisão técnica e o próprio gerente. Então, aqui você percebe que quando ele fala o quinto tópico aqui, ó, ele, na verdade, aqui ele envolveu todos os possíveis, os atores envolvidos nessa equipe, né? Responsável pelo recebimento, responsável pela lavagem, né? O manobrista, o cara que faz a avaliação técnica e o gerente no momento da entrega do carro ou o vendedor no momento da entrega do carro. Certo? E aí vamos lá. Passado isso, aí vai definir o quê? Os objetivos. O que é que são esses objetivos, gente? Vamos lá. Esses objetivos, né, são as causas identificadas no diagrama anterior, tá certo? Da etapa anterior, perdão, que são transformadas em sentenças propositivas. Então, é elaborado um diagrama com os objetivos para a solução do problema. Continua aqui, gente, ó. O carro foi entregue em estado perfeito, tá? Esse aqui é o quê? Esse é o objetivo, tá certo? Definir os objetivos, correto? O tópico 1, treinar o funcionário para um recebimento mais criterioso no momento de descarga da cegonha.
A cegonha, se vocês não sabem, é aquele caminhão que trazem os carros. Beleza? Então, olha só. Propósito 1 aqui, responsável pelo recebimento do carro na concessionária, não confere devidamente. A proposição de objetivo para alcançar o objetivo, que é entregar o carro em perfeito estado, a proposta é treinar o funcionário para um recebimento mais criterioso. Tópico 2, lavar os carros antes do recebimento, no momento da chegada do produto. Ou seja, o produto chegou, antes do vendedor lá dar o recebido no carro, ele vai ver se os carros estão realmente bem, certo? Que é exatamente aqui, ó. O carro não foi lavado antes, tá? Não é lavado antes, tá vendo, ó? Qual é a proposta? Lavar o carro antes. Tá aqui, ó. Certo? 3. Treinar os manobristas da concessionária. O item 3 aqui, ele vai falar pra gente o quê, ó? Que o carro pode ser sido riscado no momento da manobra. No objetivo 3, ele já propõe pra gente o quê? Um treinamento desse cara. O 4, elaborar uma nova lista de itens da verificação técnica e treinar o funcionário. O funcionário pode ter falado aqui na revisão técnica, né? Que ele só faz a revisão de parte elétrica, parte hidráulica, parte mecânica e parte de suspensão do carro, que ele não vê lataria. Então, se você criar uma nova lista de itens, incluindo no check-in a lataria, pode também evitar esse problema. E treinar os funcionários para avaliação durante a entrega. Ou seja, quando você pegar o carro lá da revisão para preparar ele para entregar para o cliente, o funcionário vai avaliar se esse carro realmente está adequado. Bacana. E finalizando aqui, tá? A etapa 4, que é o quê? A seleção dos objetivos, tá? A equipe aqui, ela selecionou os objetivos mais relevantes entre os determinados no diagrama anterior, tá? E foi invertida a ordem dos objetivos, tá? Por que que foi invertida a ordem dos objetivos? Porque ele colocou aqui, ele seguiu esse primeiro padrão aqui de objetivo conforme o problema, tá certo? Agora, depois que eles fizeram isso, eles vão elencar qual realmente é o objetivo mais relevante e o que mais importa no momento do alcance desse objetivo, né? E aí ele inverte, né, a ordem do objetivo 1 e 2 para estabelecer um ordenamento que seja adequado para essas atividades. E com isso aqui, ó, foi eliminado o objetivo 5, tá, do diagrama anterior, pois não é possível realizar uma avaliação por parte da loja no momento da entrega. Realmente. Essa avaliação ela tem que ser feita quando? Ela tem que ser feita na revisão técnica, tá? Ó, um aspecto importante relacionado ao pátio de manobras da loja e espaço interno geral veio à tona, tá? Então, eles perceberam, no decorrer aqui, de todos, quando eles viram as possíveis causas dos problemas, tá? Eles elencaram, os carros podem ser riscados na manobra. Perfeito, pode. Mas por que pode ser riscado? Existe um acondicionamento certo dos carros no pátio? O pátio é pequeno? E aí, com isso, eles resolveram e acharam e perceberam que o espaço, olha só, que precisava de ver essa questão do espaço interno. E aí eles elencaram e pontuaram por ordem de importância, de relevância, quais seriam os objetivos a serem alcançados para que o carro pudesse ser entregue em perfeito estado. Vocês concordam comigo que todos esses problemas aqui, se acontecer qualquer um desses, o carro pode ser riscado, correto? E aí eles citaram as possíveis soluções. E aí ele alterou. Lavar os carros antes do recebimento, no momento da chegada, não é mais o segundo tópico, é o primeiro, tá? Treinar os funcionários para um recebimento criterioso, que era o primeiro tópico lá no objetivo anterior, passou para o segundo, perdão. Era o primeiro lá, passou para o segundo.
Treinar os manobristas da concessionária, permaneceu. Entrou um quarto tópico aqui, que não é menos importante do que os outros, tá? Foi excluída aquela parte da revisão, da avaliação no momento da entrega, e foi incluído a ampliação do espaço interno da loja e melhorar o layout do pátio nas manobras, tá? Para as manobras. Melhorar o layout de como colocar os carros. Perfeito? Quinto tópico. Elaborar nova lista de itens de verificação técnica e treinar os funcionários. Perfeito. Se alcançar esses 5 objetivos aqui, certamente... Perdão, se você alcançar essas 5 etapas aqui, você vai certamente alcançar seu objetivo final, que é entregar um carro em perfeito estado. Beleza? Gente, aqui a gente deu uma passada muito rápida sobre os passos das aulas anteriores. Ok? Então, quem não viu, por favor, dê uma olhada lá no material. É um material pequeno, não é um material extenso, material super simples, e está de boa demais para poder trabalhar. Vocês conseguiram entender, então, o que seria um diagrama de causa e efeito, ou um diagrama de Ishikawa, ou um diagrama espinha de peixe? Sim ou não? Pessoal, alô? Sim, professor. Tranquilo. Tranquilo? Bacana. Então, como prova de entendimento, vamos criar um diagrama relacionado ao nosso futuro problema. Qual é o nosso objetivo? O objetivo é encontrar toda a turma para confraternizar. Vamos ver quem chegou. Ana Júlia. Ok? O objetivo é isso. Bacana. Eu vou criar aqui uma coisa, vocês vão achar que o professor é meio louco, mas é assim que a gente faz quando a gente vai fazer... eu vou colocar 3, 4 e 3 linhas, tá? E vou inserir. Então, olha só. O objetivo é o quê? Confraternizar. Vocês estão vendo aí, gente? Eu estou escrevendo? Tá, né? Pelo menos eu espero que esteja. Correto? Esse aqui é o nosso objetivo. Deixa eu mesclar essa célula aqui. Pronto. Quais são os problemas para o nosso encontro? O primeiro deles é o tempo. Chuva. Nós temos um segundo problema? Covid. O Covid. Temos um terceiro? Autorização dos pais. Eu sei que isso aqui não... Disponibilidade dos alunos também. Qual? Disponibilidade dos alunos, porque tem gente que nem palmas tá. Disponibilidade dos estudantes. Beleza. Quinto tópico. Nós temos um quinto possível problema? Ou possível dificuldade para alcançarmos o nosso objetivo? O local, hein? Eu acho que não. Nossa. Local. Teríamos um sexto? Deus me livre, é problema demais, não. Era pra chorar.
É não, menino. Não é problema demais, não. 2, 3, 4. Vamos lá. Eu vou inserir novamente uma tabela com 4 colunas e 3 linhas, tá? Onde a gente já descobriu algumas coisas. Agora, toda vez eu acho que eu estou no coisa. Cadê minhas placas? Cadê? Problema 1. Vamos lá. A chuva, o tempo. O que é que a gente pode fazer para a gente sanar esse problema? Lembrem-se que, olha, aqui, ó, responsável pelo recebimento dos carros na concessionária, a definição do objetivo para sanar o problema era treinar os funcionários, certo? Aqui, então, o tempo, a chuva, todos irem de guarda-chuvas. Seria uma solução. Por que não? Olhar a previsão do tempo também. Aqui a gente já está contando como se fosse realmente chover, tá? Por isso a gente já definiu como problema, certo? Segundo problema nosso, Covid. O que é que a gente faria? Manter a distância. Levar álcool em gel. Oi? Levar álcool em gel. Então eu vou colocar assim, ó. Em vez de manter as distâncias protocolares, eu vou colocar aqui. Tomar as medidas protetivas adequadas. Aí a gente já incluiu aí o álcool em gel, a distância, nada de abracinho, nada de beijinho, todo mundo longe mesmo. Terceiro tópico, autorização dos pais. O que é que a gente poderia... como é que a gente poderia fazer para minimizar ou mitigar esse problema? Se eu podia gravar um áudio, escrever alguma coisa e enviar no grupo, e daí a gente mostraria para os pais, para outros responsáveis, para ver se eles deixaram. Solicitar a liberação por responsável pelo encontro. Seria isso? Solicitar a liberação dos pais por responsável pelo encontro. Bacana? Quarto tópico. No quarto a gente falou disponibilidade dos estudantes, o pessoal que está aqui, o pessoal que está fora. Aí a gente poderia colocar o que aqui? Vamos lá. Agendar com antecedência. Para que os estudantes que estiverem fora de Palmas possa chegar. Correto? Quinto, local. Não, Arthur, casa do professor não vale. Vamos, gente, agora o local. O que eu vou escrever aqui no local?
a gente pode colocar a questão do plano A, o plano B, ou tem que ser um local fechadinho? Porque, tipo, a gente teria que conversar com todo mundo para ver o melhor local. Nós podemos colocar isso. Como é que você colocou aí? Qual foi a proposta que você falou? Do plano A e do plano B, com chuva ou sem Sim, chuva. local a gente pode colocar. Local. Vamos colocar aqui. Parque César Mar. Hipotetizando, tá? Plano A. Plano B. Onde? Espaço cultural. Viu aí, pessoal? Pessoal, olha só. Toda vez que se faz um diagrama de causa e efeito, ele é exatamente para fazer o que a gente fez aqui, ó. Vocês perceberam que nós pegamos uma situação problema aqui, tá? E dessa situação problema, nós conseguimos, não vou dizer transformar ela em um processo de resolução, mas a gente conseguiu vislumbrar possíveis saídas para esses problemas? Será que se eu tivesse somente falado, nós teríamos conseguido fixar isso? Quais seriam essas soluções? Provavelmente não, né? Concordam comigo, pessoal? Então, olha só. Vamos então agora passar para o diagrama de Pareto, tá? Diagrama de Pareto, ele vai citar para a gente aqui, ele está falando que aqui que ele faz parte da lista das 7 ferramentas principais da qualidade, né? Que a gente viu lá na aula 2, lá atrás, né? E ele tem o objetivo de identificar as causas que determinam a maioria dos problemas. Vamos ver? O Vieira e o Juran atribuíram o nome dessas ferramentas a Pareto, que era um economista italiano, que estudou o problema da distribuição de renda, né? Ele verificou que poucas pessoas detinham a maior parte da renda. E hoje não é muito diferente disso, né? Enquanto a maior parte da população detinha apenas uma pequena porção. O trabalho de Pareto, né, deu origem à regra 80-20. O que é a regra 80-20? 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas. Gente, isso aqui é show demais. Isso aqui é muito show de bola, tá? Quando você começa a perceber, vamos aqui pensar na nossa vida agora. Na nossa vida. Quer ver uma coisa? Quem tem irmão pequeno e que o irmão pequeno fica apurrinhando a cabeça, fica te enchendo as paciências, e enchendo. Aí você, esse é o problema, correto? Aí você estoura e vai lá e dá uns tapas nele. Aí o que acontece? Sua mãe vai e te coloca de disciplina. Ou seja, tira o seu celular, tira seu acesso à internet, tira e te dá algum tipo. É mais ou menos por aí, né, Esther? Então, E como? então, olha só. Esse cara, ele tinha o quê? Ele era quanto por cento do meu problema? Ele era 20%, ou talvez menos, né? E ele me gerou um problema grande futuro. Mas ele só gerou esse problema grande futuro porque eu tive uma reação de forma errada. Mas então quer dizer que a culpa é minha? Não estou falando que a culpa é sua. Eu estou falando que ele gerou um problema que você caiu no problema. É o que acontece com as empresas.
Então, quando esses caras escreveram para a gente essa paradinha de sucesso aqui, isso aqui ficou muito show de bola. E da mesma forma que, olha só, que 20% dos clientes são responsáveis por 80% dos lucros. E assim por diante. Vocês perceberam que eu criei uma situação aqui, ó, para mostrar para vocês que 20% do que acontece com a gente gera os nossos 80% de problemas. Tá certo? E aí, assim, esse diagrama ele tem o objetivo de identificar as causas que determinam a maioria dos problemas da perca de qualidade. E quando elas são identificadas, a solução e a eliminação delas devem ser devem ser priorizados, aquilo que vai acabar com aquele problema, né? Então, assim, partindo desse pressuposto e atacando aqui as causas da maioria das perdas de eficiência, a gente vai ter de forma imediata um incremento na qualidade dos nossos produtos ou serviços, certo? Então, olha só, a gente já viu algumas ferramentas até agora, né? E para a elaboração, a proposta aqui são 5 passos, tá? Que a gente vai ver. Aí, olha só. Ele vem para a gente e fala aqui, ó, de uma forma mais, eu acredito que mais prática para a gente entender. Os condôminos de um edifício comercial vêm reclamando da qualidade das instalações prediais. O proprietário do edifício pretende iniciar as reformas necessárias e, para tanto, solicitou ao síndico do condomínio quais serviços ou obras deveriam ser priorizadas. O síndico, sabiamente, organizou os dados das reclamações recebidas ao longo do último trimestre e iniciou a elaboração de um diagrama de Pareto. Ou seja, vamos resolver o que são prioridade, tá? E aí ele vem, ó, como é que a gente vai elaborar? Primeiro passo é criar uma tabela identificando o número de ocorrências, né? O número, aqui ele fala em número absoluto, a diferença de número absoluto para o restante é que o número absoluto é o número mesmo, não é percentual. Então ele coloca aqui, olha, no prédio nós temos aí 23 tomadas que não estão energizadas, 23 tomadas que são desligadas, 39 lâmpadas queimadas, 21 ocorrências de vazamento, entupimento de instalações sanitárias 32, manutenção dos equipamentos estão ruins, o corte da grama precisa estar sendo feito nas duas localidades do prédio, problemas na cobertura, na pintura, pequenas reformas, vidraçaria, e aí ele veio. A partir daí, preste atenção, depois que ele alcançou um número absoluto, aí ele joga para uma tabela de percentual, onde nessa tabela de percentual, ele vai ver o que realmente é o mais importante que precisa ser feito a priori, tá? Olha, no terceiro passo aqui, o segundo é criar essa tabela por ocorrência, tá? Percentual. No terceiro, você vai fazer o quê? Você vai classificar por ordem decrescente e calcular o percentual acumulado das ocorrências. E a partir do percentual do problema com o maior número de ocorrência, você deve somar o percentual da ocorrência com cada percentual acumulado da ocorrência anterior. Vamos lá? Ele vai falar para a gente o seguinte, olha. Temos os problemas ordenados em ordem decrescente. Está tudo aqui. Tá vendo? Não tá. Não está em ordem decrescente. Aí ele coloca aqui, ó. O problema das lâmpadas queimadas tem maior número de ocorrências, seguido do entupimento de instalações. E assim por diante. Aí aqui ele já... ele passou para cá a parte que ele resolveu colocar em ordenado. Ó. Tá vendo? Aí ele vem e coloca em ordem isso. A elaboração do gráfico, ele joga para cá. Simples assim. Tá vendo? E aí, o que ele faz? Ele cria... Gente, isso aqui é gráfico mesmo, tá? Que tem que ser criado. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar aqui, ó, que o eixo de percentuais acumulados, né, que é o à direita aqui, ele deve ligar com os pontos correspondentes do percentual, tá?
E aí, a gente percebe que dos 10 problemas de qualidade detectados, 50% deles, ou seja, 5 deles respondem por aproximadamente 80% das ocorrências. Ou seja, a solução de 5 problemas vai ter um impacto significativo na percepção da qualidade das instalações. Quais seriam esses problemas? Vamos ver? Aqui, ó. Se ele resolve as lâmpadas queimadas, os equipamentos, o entupimento, as tomadas energizadas, o vazamento. Ó, e gente, no total acumulado eu estava seguindo a ordem aqui, mas se ele colocar primeiro as tomadas energizadas, o segundo, as lâmpadas queimadas, o terceiro, os vazamentos, o quarto, os entupimentos, e o quinto, manutenção de equipamento, se ele fizer só isso aqui, ele já consegue dar um ganho de qualidade no prédio, certo? E aí, ele coloca para a gente aqui uma atividade de aprendizagem a qual nós não iremos fazê-la. Correto? Pessoal, parece ser somente teórico isso, mas se você começar a pontuar, por exemplo, no seu dia a dia, eu garanto que vocês vão achar algumas coisas que vai realmente alcançar aquilo que a gente acha que realmente é o nosso problema. Beleza? Se alguém quiser, por diversão, fazer essa anotação, tá? E depois compartilhar com a gente, seria de grande utilidade. Bacana? Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Tá tudo certo? Tranquilo, professor. Beleza? Então, gente, olha, aguardo o posicionamento de vocês a respeito do nosso encontro. Bacana? Tá bom, professor. Discutam e me passem. E eu tô pronto. Dia 31 tá reservado para vocês. Beleza? Beleza, beleza. O churro já vai estar como? Aquele narcão, né? Beijo no coração de vocês e até a próxima.